Pegue a sua Bíblia, abra comigo. Se você quiser tomar o seu lugar, esteja à vontade, tome assento. E abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Eu particularmente gosto muito do Evangelho de Lucas. Talvez porque Lucas era médico, ele traz tantos detalhes muito preciosos que talvez os outros evangelhos ocultem. Não que eu esteja obviamente menosprezando os demais, mas o meu evangelho preferido, predileto, é o Evangelho de Lucas. E eu quero que você abra comigo no capítulo 8, do versículo 43 em diante. Lucas 8 e 43. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o seu fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Repita comigo: virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo havia sarado. E ele lhe disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Curve sua cabeça. Espírito Santo da profecia, Espírito Santo da verdade, nós nos prostramos agora diante de Ti e submetemos o nosso espírito a sermos esticados e desenvolvidos pela Tua ação no nosso caráter. Nós dependemos de Ti, Senhor, nesta noite, para compreender a profundidade das Escrituras. Nós dependemos totalmente da Tua revelação, porque com os olhos humanos e naturais nós não conseguimos compreender, entender, mas quando o Senhor ensina, quando o Senhor doutrina, quando o Senhor mexe com o nosso coração, tudo fica mais claro, tudo fica mais evidente, e nós podemos então saber qual é a Tua vontade, que é tão boa, que é tão pura, que é tão reta, que é tão agradável, que é tão maravilhosa para o nosso caminho. Por isso nós estamos aqui para sermos discipulados por Ti e aprendermos de Ti. Amém? Amém? Aleluia. Imagine que Jesus era talvez um vaso de honra, onde as pessoas olhavam para Ele e nele não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Ele era um homem experimentado em dores, um homem sofrido. Não havia nada que o destacasse dos demais, tanto que você sabe disso, que Judas, para poder vendê-lo aos romanos, teve que criar um código onde ele o beijava para que ele pudesse ser reconhecido dentre os demais, por ele ser tão parecido com as pessoas, por ele ser tão gente, por ele ser tão humano. Então, por fora, Cristo, ele é esse vaso simples, esse vaso de barro, mas que dentro ele guarda um tesouro excelente, ele guarda a glória de Deus. Eu chamo isso de fator Tabor, quando lá naquela montanha, o Senhor ele rasgou a sua carne para revelar a sua verdadeira identidade no Espírito, e ele mostrou o seu corpo glorificado, e todos puderam ver
quem ele era de fato e de verdade, como o Mashiach, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Tanto que os discípulos que estavam ali, eles ficaram desesperados. Eles queriam de alguma forma montar cabanas, montar tendas e permanecer ali, porque a visão foi tão esplendorosa, foi tão magnífica, que os olhos não conseguiram alcançar a dimensão e a plenitude daquilo que eles estavam vendo diante deles. Então imagine o quanto Cristo carregava dentro de si algo belo. Repita comigo: virtudes. E a sua generosidade, a sua liberalidade, o seu amor era tão grande, era tão intenso, era tão transbordante, que as pessoas, ao tocarem nele da maneira correta, do modo certo, elas conseguiam fazer com que desse simples vaso de barro saísse um tesouro eterno que era transferido para a vida delas. É como se acontecesse uma permuta de identidade. É como se aquilo que Jesus carregasse estivesse agora sendo transferido, impartido com quem o tocava. Quantos me acompanham? E é mais ou menos isso que esse texto está nos dizendo. Agora, este é um ano de descida. Repita comigo: descer. Se nós formos avaliar dentro de um aspecto judaico-cristão, nós estamos vivendo um ano de descida, um ano de Tevilá, um ano de Dalet, um ano de casa 4. Vocês sabem que eu, como profeta, tenho uma leitura um pouco diferenciada, talvez dos demais irmãos da casa. Eu tento confirmar a revelação que o Senhor me entrega com outras questões que acabam orbitando a minha volta. Então, para mim, o mais importante é a revelação, é aquilo que Deus está me mostrando. Mas quando Deus começa a apontar alguns sinais ao meu derredor que confirmam aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração, isso é realmente um fato muito importante para que eu possa compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo está comunicando, amém? E este ano é um ano de descida. Eu sinto que algumas questões muito positivas na nossa vida estão acontecendo. Talvez aquilo que você imaginava de uma forma trágica, terrível, que fosse ocorrer, não aconteceu. Talvez pela própria intercessão da igreja, ou pela intervenção do próprio Deus, pela mão misericordiosa do Pai, que foi estendida sobre nós, muitos de nós saímos ilesos de uma pandemia. Muitos de nós pensávamos que perderíamos os nossos empregos, os nossos negócios, e quando nós percebemos daquilo que nós achávamos que seria a morte geral e total, Deus trouxe vida, e vida com abundância. Muitos de nós temos testemunhos desafiadores de vitória, coisas que diante dos nossos olhos eram obstáculos intransponíveis, eram desafios realmente, muralhas grandiosas, e nós conseguimos ultrapassar e vencer sob a força do Deus vivo, não na nossa. Então nós poderíamos aqui entregar o microfone para muitas pessoas que compartilhariam muitos milagres que receberam esse ano. Mas, embora tudo isso de bom esteja acontecendo ao nosso derredor, a impressão que eu tenho é que interiormente o Senhor está nos levando a descer os degraus da humilhação, do quebrantamento e da humildade, para que venhamos reconhecer que nós não somos absolutamente nada sem que Ele esteja nas nossas vidas. Eu não sei se você percebe isso, mas é como se Deus nos encurralasse, é como se Deus nos pressionasse, como se Ele permitisse que determinadas situações, assim aparentemente desastrosas, acontecessem diante de nós, para que nós pudéssemos ser tocados em áreas que nós não gostaríamos de ser tocados, para que nós pudéssemos ter coisas dentro de nós que mudassem de lugar. Porque para aquilo que Deus deseja fazer nos próximos anos, nós precisamos estar alinhados.
Cada um de nós recebeu uma promessa específica. Há uma palavra liberada da eternidade sobre nós que permanece viva, e independente do que aconteça no planeta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que torne atrás a sua palavra, e aquilo que Ele liberou sobre a sua vida irá se concretizar verdadeiramente. Se há uma esperança, é que nós crentes somos os únicos que entramos numa batalha certos da vitória, porque Ele nos dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que nós opera, que é o seu Espírito. Nós conseguimos entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. Portanto, querido, não coloque os olhos nas circunstâncias, não viva segundo as situações que estão acontecendo ao seu derredor, mas olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Quando nós falamos de autoridade, a raiz da palavra autoridade é autor. Portanto, é importante você entender que se a autoridade que você recebeu em nome de Deus para influenciar pessoas, para influenciar ambientes, para adentrar determinados lugares, ele não for usado com o reconhecimento de que o autor te deu essa autoridade, te concedeu essa autoridade, você não poderá estar nesses lugares, porque nós precisaremos estar vazios de nós mesmos. Uma palavra grega chamada kenosis. Nós precisamos estar vazios e renunciar todo o nosso ego, toda a nossa prepotência, toda a nossa soberba, todo o nosso orgulho, em razão de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes, quantos creem? Coisas maiores faremos. Entretanto, precisamos nesse momento entender que Deus está nos levando a determinadas situações que estão movendo o nosso coração intimamente para corrigir o curso da nossa caminhada. Porque se nós passarmos de fase, pulando processos, quando nós alcançarmos a estatura que Deus deseja, o patamar que Deus quer que nós alcancemos, nós não estaremos preparados para assumir esses postos que o Senhor irá nos colocar. Por isso o único caminho de subir é descendo. Por isso o único caminho de nós alcançarmos esse lugar é nós descermos. E eu vejo sim, que Deus tem protegido muitos dos irmãos. Deus tem deixado com que nós venhamos esperar até ali os 49 do segundo tempo, na prorrogação. E a gente parece que vai sufocar, porque quando nós olhamos as incertezas, as dúvidas, humanamente falando, nós não conseguimos dar um passo à frente, porque parece que tudo está escuro. Mas mesmo assim, o Senhor vem com a sua bênção, vem com a sua prosperidade. Acontecem coisas conosco que nós mesmos ficamos surpresos, mas tudo isso acontece porque Deus está permitindo que determinadas áreas da nossa existência sejam tocadas. E você diz: eu estou entrando, pastor, num jejum e numa oração, porque isso é uma batalha espiritual. Pastor, eu estou agora me levantando para entrar num processo de 21 dias, onde eu vou jejuar e orar. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: quem está proporcionando isso na sua vida não é o diabo, é o próprio Deus que está sacudindo a sua vida, virando você do avesso, colocando você de cabeça para baixo, para que você seja sacudido nesse tempo e ser preparado para aquilo que Deus tem reservado mais adiante. Então, eu não estou ignorando os ardis de Satanás, eu não estou dizendo que batalha espiritual, guerra espiritual não são necessárias, mas existem determinadas experiências que nós vivenciamos com Deus, que nós sabemos que não é Satanás, é o próprio Deus nos peneirando, é o próprio Deus passando cada um de nós no seu filtro, no seu decantador. Ele está fazendo com que somente o extrato daquilo que é puro saia de nós. Quando nós fomos em Israel, nós conhecemos ali diante dos nossos olhos uma prensa de azeite, e nós vimos como as azeitonas
das oliveiras, elas são pressionadas até que o óleo puro seja extraído delas. E eu quero lhes dizer que aquilo que Jesus viveu no Getsemane, talvez seja algo que mais se assemelhe com o processo de sermos espremidos, dessa prensa do Senhor, para extrair o que nós temos de melhor. E o Senhor está nos submetendo a isso. Na verdade, é o próprio Deus que está abalando nas nossas vidas aquilo que é abalável, para que aquilo que é inabalável seja estabelecido. Deus está tirando todas as coisas que são futilidades, frivolidades, são coisas de segunda ordem, e está colocando nas nossas vidas somente aquilo que efetivamente tem importância e relevância para os tempos que estão por vir. Por isso, áreas que eram tão boas para nós, áreas que eram tão confortáveis, elas estão sendo arrancadas de nós, porque elas nos deixavam fracos, nos deixavam vulneráveis. O nosso interior, o nosso caráter, ele estava em debilidade. Por isso que o Senhor teve que permitir que determinadas perdas, danos acontecessem em nós, para revelar e expurgar aquilo que de ruim existia dentro dos nossos corações. Porque você pode dizer para mim: pastor, eu sou um cara humilde. Talvez a minha maior virtude seja a humildade. Quando alguém lhe diz isso, você já percebe que existe uma pontinha de orgulho acontecendo nisso. Mas eu vou lhes dizer uma coisa: não existe humildade sem humilhação. Se você diz e declara que é uma pessoa humilde, mas você não está disposto a passar pelos processos de humilhação, então é sinal de que você precisa descer, sim, à casa do oleiro e ser amassado, para que a imagem do oleiro seja projetado em você como um vaso novo. Ou seja, Deus precisa reconstruir a sua estrutura, porque nós não podemos declarar que somos humildes se nós não formos submetidos a situações de humilhação. E quando nós falamos de humilhação, nós estamos falando, na verdade, do maior exame de contraste que um ser humano pode passar, para que dentro dele se revele o orgulho, a presunção, a soberba, a vaidade que ainda reside no seu coração. Sabe quando nós vamos fazer um exame e que o médico diz assim: olha, para que eu consiga enxergar exatamente o que está acontecendo dentro de você, eu preciso que você faça ali a colocação do contraste ali de forma endovenosa, para que a gente possa ter maior clareza no seu exame, conseguir observar onde está o problema. Quantos já fizeram exames assim? Isso é muito comum. Agora, quando nós somos humilhados, essa humilhação acaba sendo para nós esse exame de contraste que revela a nossa verdadeira identidade caída, que revela a nossa verdadeira natureza humana, que revela o Adão que ainda não se converteu, que revela a velha criatura, que revela as áreas que ainda necessitam de verdadeira conversão. Porque quando nós passamos por isso, nós entendemos em que lugar e em que fase das escadarias de Deus nós estamos transitando. Eu quero continuar trabalhando essa questão dos ídolos do coração, que o apóstolo Luiz Hermínio tem trazido com tanta habilidade no Espírito durante esses domingos, e eu quero trazer algo também para você hoje sobre o orgulho, porque o orgulho nada mais é do que o maior sintoma da sua rejeição. E eu costumo dizer que é como um pêndulo, ele é antagônico, ele é paradoxal. Eu queria que, de repente, vem cá, Cado, comigo. Isso, vem cá. Abre os braços aqui, isso. Por favor, ô Beta, vem cá comigo. Isso. Vem alguém da dança aqui comigo também. Fica aqui do lado e fica aqui do outro. Bom que você está de preto, já sei quem é que você vai representar. Gente, olha só. Quando nós somos rejeitados, como nós somos traídos, quando nós somos trapaceados, quando nós somos injuriados, quando nós somos caluniados, quando nós somos perseguidos, quando liberam palavras
contrárias sobre nós, a nossa grande tendência é, através da ira, nós nos vingarmos. E você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer isso de uma maneira ativa, ou você pode fazer isso de uma maneira passiva. Tem pessoas que, por conta da rejeição que vivenciaram, elas se tornaram homicidas emocionais. São pessoas que matam tudo aquilo que está ao seu derredor e à sua volta. As pedras que foram jogadas nele, ele volta a as atirar em todas as pessoas que o agrediram. São pessoas iracundas, são pessoas que têm o fascínio pelo poder, são pessoas que querem demonstrar autoridade pelo status, são pessoas que valorizam as altas posições, que dão carteiradas, são pessoas que utilizam o seu próprio nome para colocar as pessoas no seu devido lugar, porque é humilhando que elas se vingam, na verdade, daquilo que fizeram contra elas e que está aqui preso, guardado no seu inconsciente. Quantos me entendem? Agora, há outras pessoas que vão para aquilo que eu chamo de orgulho passivo. Eles se tornam suicidas emocionais, eles se tornam manipuladores, eles se tornam vitimizados, eles se tornam deprimidos, eles se tornam coitados, eles fazem de tudo para chamar a atenção e todos terem pena, porque ele quer ser tratado com mimos. Porque o que ele faz? Ele pega as pedras que um dia jogaram nele, e o que ele faz? Ele coloca uma mochila pesada nas costas, e ele vai carregando essas pedras pesadas nos seus ombros, e ao invés de descer as escadarias do alívio de Deus, elas sobem as montanhas para alcançar lugares altos, usando das suas manipulações sutis, dos seus subterfúgios emocionais, manipulando, enganando. Ou seja, a aparência é de piedade, mas o coração também é orgulhoso. Então aqui é antagônico, mas muitas pessoas vão para o lado de lá e outras pessoas acabam vindo para o lado de cá, de acordo com aquilo que elas reagem diante da rejeição. Quantos me entendem? Digam amém. Palma para os nossos atores. Obrigado, gente. Então essa mulher do fluxo de sangue que nós acabamos de ler, ela é um grande exemplo disso. Repita assim comigo: fluxo de sangue. Porque ela era vítima do segregamento. Assim como um leproso, ela também habitava em lugares onde ela não podia ter contato com as outras pessoas. Uma das coisas interessantes que também vimos em Israel foi que em todos os hotéis em que nós estivemos, as camas elas eram separadas, 2 camas de solteiro, principalmente em Jerusalém, onde os hotéis são ortodoxos. E uma coisa muito interessante é que isso acontece porque no período das impurezas, ou no período menstrual da mulher, o homem não pode ter contato com elas, então elas acabam indo para a outra cama para que o homem não as toque. Quantos me entendem em relação a isso? Então entenda comigo algo muito, mas muito especial. Deus, Ele está mostrando para nós que aquilo que é impuro em nós pode ser purificado, aquilo que é sujo em nós pode ser lavado, aquilo que é imundo em nós pode ser de alguma forma limpo, e nós podemos então ser livres, porque essa mulher, ela era conhecida como uma anidá, como uma impura, ou seja, ela não podia ter convívio social. Aquela mulher, ela passou por rejeição social, ou seja, ela não era mãe. Uma mulher que por 12 anos teve fluxo menstrual, ela não conseguiu engravidar. E para a cultura da época, uma cultura judaica, patriarcal, uma mulher que não tinha filhos, quando ela passava no meio de uma aldeia, no meio de uma comunidade, as pessoas comentavam entre si: lá vai uma mulher seca. Ela é infrutífera, ela é improdutiva, e ela carregava essa rejeição social. Depois ela carregava uma rejeição familiar, porque imagine, ela não podia ter contato com os filhos, e ela não podia ter contato com o próprio marido, por conta das impurezas. Quando
ela também não tinha acesso nem mesmo à própria sinagoga, por conta da lei que fazia com que a rejeição eclesiástica não permitisse que ela tivesse acesso ao lugar onde a palavra de Deus, onde a Torá, ela era explicada, ou seja, ela era inclusive segregada, separada da própria comunidade de fé. Existia uma rejeição cultural, porque pela cultura ela era considerada uma mulher suja, imunda, tal qual um homem que tinha lepra precisava entrar no meio do povo gritando impuro, 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 com as mãos sobre a barba. Uma mulher que tinha o fluxo de sangue, ela também precisava levantar as mãos e dizer impura, impura, e por onde ela ia passando, as pessoas iam se afastando dela. Imagine o quanto de rejeição, abandono, solidão, segregamento essa mulher transitou durante todo o processo da sua vida. E eu quero lhes dizer uma coisa: a rejeição, ela não aconteceu porque o seu pai te rejeitou. A rejeição, ela não aconteceu porque a sua mãe te rejeitou. A sua rejeição não aconteceu porque as pessoas que deveriam te amar não te amaram. A rejeição não aconteceu porque você tinha expectativas acerca de determinadas pessoas e essas pessoas não corresponderam àquilo que você aguardava. A rejeição não aconteceu porque as pessoas falaram mal de você, porque te perseguiram, porque te maltrataram. Não, a rejeição não aconteceu por isso, porque a rejeição já faz parte do pacote combo de uma coisa chamada o pecado original. Quando Adão ele caiu no jardim, toda a criação o rejeitou. Imagine que Adão, ele tinha sido construído exatamente à imagem do filho, à semelhança do pai e com o sopro do Espírito. E quando ele cai da graça, quando ele cai em pecado, aquela natureza que olhava para Adão e via o reflexo do Criador, via o DNA do filho, via as características do pai, via o Espírito se movimentando, agora não vê mais. Agora vê um homem vazio. Agora vê um homem totalmente caído, sujo, imundo. Imagine agora comigo que Adão poderia mergulhar profundamente com tubarões e não ser devorado. Adão conseguia tocar nos leões e não ser comido. Adão conseguia subir nos altos montes com os falcões e tocar nos seus ninhos sem ser atacado. Adão não precisava plantar para comer, porque a própria terra lhe dava do fruto. Adão, ele tinha uma forma de administrar e de cultivar, que era o avodá, que era a adoração naquele ambiente, que era algo completamente diferente. Mas de repente ele cai, e aquele leão já não o olha da mesma forma, aqueles tubarões já não o vê do mesmo jeito, as serpentes peçonhentas, as aranhas, você começa a ver que já não o enxergam como a imagem de Cristo. Então toda a natureza, ou mais do que isso, todo o cosmos, rejeita o homem e a mulher. E se não fosse apenas isso, o Pai os coloca para fora do jardim e fecha o portão com 2 anjos. Imagine só agora esse homem sendo colocado para fora e tendo que começar uma vida onde a terra começa a produzir espinhos e abrolhos, onde ele tem que sofrer e comer do próprio suor do seu rosto, onde a própria criação o rejeita. E você começa a perceber que no Velho Testamento você vê, por exemplo, que Daniel, ele entra na cova dos leões e os leões não se alimentam dele. Você vê que Eliseu é ridicularizado como o calvo que não sobe, e uma ursa desce e come as crianças.
Você vê que Jonas é engolido por um grande peixe e é devolvido numa praia. Você vê, por exemplo, que o profeta levanta a mão e diz: sol pare, como Josué fez, e o sol parou, criando o ano bissexto. Você vê aquilo que acontece quando Elias levanta a mão e diz que cesse as chuvas, e um tempo de seca e de estio acontece na terra, e quando ele levanta a mão novamente, a chuva volta a descer. Por quê? Porque homens que refletem em Deus, eles têm poder sobre todas as coisas. Existe autoridade em você, porque quando a natureza, quando as riquezas, quando os elementos, quando as pessoas, elas olham para vocês, elas não veem mais você, porque você já morreu para a sua velha natureza, e você já não vive mais para você mesmo, mas Cristo agora vive por meio de você, e quando eles olham para você, eles não enxergam mais você, mas eles enxergam o Cristo que emana do seu coração. O seu olhar é diferente, as suas palavras são diferentes, o seu abraço é diferente, aquilo que você transmite é diferente. Você tem uma luz que as pessoas são incapazes de compreender de uma maneira humana, mas é porque você está refletindo o DNA daquele que te criou. Você voltou a ser a imagem do Filho pelo novo nascimento. Você passou a ter a semelhança do Pai quando você nasceu de novo da água e do Espírito, e hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita no seu coração. Os dons do Espírito estão com você. Os anjos, os seres alados, eles estão ao seu comando para fazerem aquilo que você levantar as mãos e dar uma ordem de comando no reino do Espírito, porque os seus pés estão cravados em dimensões celestiais com Cristo, em lugares de autoridade. Onde você disser que será curado, em si vai ser curado. Quando você disser será liberto, então será livre. Quando você disser será transformado, então tudo mudará. Porque quando as pessoas olham para você, quando o cosmos olha para você, enxerga Jesus Cristo, e aprove ao Pai congregar nele todas as coisas visíveis e invisíveis, as que estão nos céus, as que estão na terra e debaixo da terra. Então quando você transmite a Cristo ressuscitado, algo diferente acontece ao seu derredor. O seu casamento muda, a sua empresa muda, os seus negócios mudam, a educação dos seus filhos muda, o seu ministério muda, tudo é transformado. Xeri alaba subi anderevia, rala sobi alaba soricano munduíbe alabagá. Oh! Repita comigo: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero lhes mostrar algo chamado Kintsugi. Quem já ouviu falar em Kintsugi? Kintsugi, pode colocar para mim lá, por favor, pessoal. É um vaso de cerâmica japonesa, quebrado e reconstruído com ouro. Ele tem um significado, na verdade, poético, não profético. Ele simboliza todas as experiências que nós tivemos durante toda a nossa vida e que nos formaram. Mas aqui mais parece uma coxa de retalhos, e acredite, esses vasos, eles são mais caros do que vasos Mings, e eles são arrematados em grandes leilões por grandes valores, por uma quantidade imensa de dinheiro. E o homem consegue dar valor para isso, quando na verdade Deus, ele pode fazer o vaso de novo, completo, sem rachadura. Aqui você vê que as rachaduras, elas estão o quê? Completas por ouro. Mesmo que tivesse cravejado com pedras preciosas, ainda assim seria um vaso rachado. Mas não é o que Cristo faz conosco. Ele nos quebra nas suas próprias mãos, Ele nos moe com as suas próprias mãos, e Ele nos refaz totalmente, novamente, de dentro para fora, com novas motivações, com uma nova mentalidade,
com um novo coração, capaz de alcançar novas dimensões no Espírito. Você pode aplaudir a Jesus por isso, porque o Senhor não é um Deus de remendos. Deus não nos remenda, Deus nos faz de novo. Aleluia! Deus nos faz de novo. Mas essa mulher estava há 12 anos perdendo vida. Repita comigo, 12 anos. O número 12, biblicamente ele representa o número da plenitude do propósito. Imagine que essa mulher, ela tinha um chamado, ela tinha uma promessa, ela tinha uma visão, uma missão, ela tinha uma vocação, ela tinha um sentido de vida, mas tudo isso foi prejudicado pelo fato de ela estar perdendo vida por conta do orgulho. Causado por quê? Pela rejeição. Então 12 anos que ela atrasou a obra de Deus na sua vida. 12 anos que ela poderia estar exercendo a plenitude daquilo que Deus a chamou para ser, para fazer e para ter. Mas ela estava atrasada em relação ao calendário de Deus. E quando você soma 12, 1 com 2, nós temos 3. E o número 3, biblicamente, ele representa a morte, o sepultamento e a ressurreição. Ou seja, essa mulher precisava de um encontro com Cristo, para que ela morresse para essa velha natureza, para que ela sepultasse essa mulher que foi rejeitada, que foi segregada, que foi humilhada, que foi perseguida, e ela pudesse então ressuscitar novamente com Cristo, quando ele declarasse na cruz do Calvário que estaria consumado. Ou seja, essa mulher, ela gastou todos os seus recursos, todos os seus haveres. Provavelmente era uma mulher de posses, que bateu em várias portas e muitos médicos, procurando a solução e a saída para o seu problema, e ela não encontrou. Por quê? Porque a sua vida estava estruturada naquilo que ela tinha e não naquilo que ela era. Muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, e a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Ou seja, muitas vezes nós temos uma escora nas nossas vidas, uma muleta nas nossas vidas, algo em que nós nos amparamos, algo que é a nossa segurança, algo que é a nossa confiança. E se você não governa sobre isso, isso te desgoverna. Se você não domina isso, isso tira o domínio que você tem sobre todas as coisas. Então a sua vida está estruturada em quê? Nos seus recursos, nas suas posses, na sua intelectualidade, na sua cultura, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério. No que você tem estruturado a sua vida? Porque essa mulher, ela tinha estruturado a sua vida naquilo que ela tinha, porque ela foi procurar Jesus somente quando o dinheiro acabou. Por isso que muitas vezes Deus permite determinadas perdas e determinados danos durante a nossa jornada e a nossa trajetória, para nos ensinar a viver em dependência exclusiva e total dEle. Porque nós recorremos a Deus somente quando todas as portas fecharam. Ah, pastor, então eu também nem vou, porque quando eu tinha, eu não ia. Então agora que eu não tenho, eu não vou ser hipócrita de ir lá e pedir para Deus restaurar todas as coisas. Isso se chama, sabe o que? Orgulho. Não, mas eu tenho vergonha porque quando eu tinha, eu nunca ajudei. Agora que eu não tenho mais, eu preciso ser ajudado, eu não vou bater lá na porta. Sabe como isso se chama? Orgulho. Aquilo que nós chamamos de vergonha, Deus chama de orgulho. Ela gastou todos os seus recursos e ela estava o quê? Humilhada. Por quê, gente? Porque ela vivia sob a soberba da vida, ou seja,
O que é a soberba da vida? São as nossas vaidades, são as nossas futilidades, são aquilo que nós consideramos importante, porque nós queremos construir a nossa identidade sobre coisas. E Deus quer dizer o seguinte: não seja para que eu seja em você, se esvazie para que eu te encha de mim. Não apresente o que você tem, e nem apresente o que você é, apresente quem eu sou. Quando Deus falou com Moisés, e Moisés disse: não, o faraó não vai me ouvir, o faraó não vai me escutar, ele não vai libertar o povo, isso é impossível. O que eu vou dizer para ele? Quem me enviou? Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, diga que eu sou. Quando nós queremos ser alguma coisa, é sinal de que nós não somos nada, porque nós queremos ser mais do que Deus. Muitas vezes nós queremos ser o Deus das nossas vidas, porque nós queremos permanecer no controle das nossas vidas. Nós temos tudo planilhado, nós temos tudo programado, nós temos tudo planejado. Eu não estou dizendo para você não ser uma pessoa organizada, eu não estou dizendo para você não ser uma pessoa de visão de longo prazo, eu não estou dizendo para que você venha estruturar a sua vida para o futuro, não, nada disso. Eu só estou dizendo que muitas vezes você está tão no controle da sua vida que Deus ele é obrigado a arrancar determinadas coisas de você para que você solte o timão e deixe o barco à deriva, porque os ventos dele é que vão te levar para o lugar certo. Você quer ter o controle de tudo? Isso é orgulho. Por que é orgulho, pastor? Porque se der errado você vai ficar com vergonha, porque você vai se sentir reprovado, porque você vai se sentir um nada. E essa mulher, ela era autossuficiente. Quando nós temos as nossas posses, quando nós temos a força do nosso braço, quando nós contamos com os nossos recursos humanos, pessoais, intelectuais, culturais, financeiros, quando nós temos realmente a estrutura da nossa vida bem acomodada, o que acontece? Nós nos tornamos autossuficientes. Nós achamos que não precisamos de comunhão, achamos que não precisamos perdoar, achamos que não precisamos estar com as pessoas, nos achamos melhores do que os outros. Nós sempre enxergamos as pessoas de cima para baixo. E o que acontece com a mulher do fluxo de sangue é que ela era vítima da justiça própria. Ou coisa difícil, quando nós queremos ser Deus, inclusive na hora de nos punir. Nós queremos ser Deus, inclusive na hora de nos corrigir. Nós queremos ser Deus até mesmo na hora do pai pegar o filho e colocar o filho ali para meditar, para pensar no que ele fez de errado. Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi persistente e não obstinada. Repita comigo: obstinação e persistência. Há uma diferença muito grande em obstinação e persistência. Obstinado é alguém que já idolatra o alvo do seu objetivo, porque aquilo está conectado diretamente a ele provar para ele mesmo que ele pode, para os outros ao seu derredor e também para Deus. Porque por conta das feridas lá de trás e dos traumas que nunca foram sarados da rejeição, hoje ele construiu uma vida para provar para os outros que ele é o cara. Então nós precisamos entender que isso é obstinação. Obstinação é um pecado de idolatria. Agora a persistência não. Deus ele vai testar a persistência em você. E quando é que Deus persiste conosco? Quando Ele investe na nossa persistência simples. Nós vamos até um determinado momento da nossa vida, e dali nós esgotamos as nossas forças, esgotamos a nossa capacidade, esgotamos a nossa inteligência, esgotamos os nossos recursos, não tem mais nada para fazer. Então ali eu entendo que começa uma nova etapa de dependência de Deus, e mesmo sem sentir força,
e mesmo sem ter vontade, e mesmo com os sentimentos dilacerados, e mesmo com a alma destruída, e mesmo com os sentimentos adoecidos, ainda assim eu continuo caminhando rumo àquilo que Deus me prometeu. Persistir é continuar sem sentimento. Persistir é acreditar que é possível. E ela tocou aonde, gente? Na orla do manto de Jesus. Sabe o que precisa se fazer para tocar na orla do manto de Jesus? Hein? Eu posso pedir para as meninas da dança virem aqui? Isso. Se vocês puderem trazer um pano, eu agradeço. Isso. Exatamente. Coloquem você como se fosse uma saia. Imagine que a orla do manto de Jesus fosse, na verdade, a barra da sua estola, da sua túnica. Você pode deitar, posso te pedir para fazer isso? Você pode tocar, deita mesmo, literalmente, cabeça no pó. Isso, esfrega bastante a cabeça aí. É isso que Deus quer, humilhação. Essa mulher, para conseguir ser curada, ela teve que se rebaixar ao pó. Por quê, gente? Porque nós precisamos voltar a ter contato com a nossa matéria-prima, que é o pó. Nós temos que lembrar que nós não somos nada sem Ele. Nós temos que relembrar a nossa real condição. Nós temos que saber que quando Jesus nos toca, como Ele fez com aquele leproso, o tocou, a primeira cura daquele leproso que o adorou foi na alma, porque ele tinha tanta rejeição encarcerada na sua alma, que quando Jesus o tocou, ele foi livre nas suas emoções. Mas quando nós tocamos nele, nós somos transformados. A nossa vida muda de rumo, a nossa vida muda de caminho. Por isso que ele disse: de mim saiu virtude, porque alguém reconheceu que não era nada. Diante de toda aquela multidão que estava preocupada com seus feitos, com seus milagres, com seus prodígios, com as suas maravilhas, teve uma mulher que comeu pó e se humilhou, a ponto de fazer com que dele se extraísse virtude. Shomiastu bicamandu ibialasto rabagá. Há muitas pessoas nesta noite que precisam ir para esse lugar. Só falta isso para algo acontecer na sua vida. Só falta isso para algo romper na sua vida. De mim saiu virtude, e ela tocou na orla do manto. Ela não chegou olhando para Jesus face to face, cara a cara. Ela não chegou encarando Jesus. Ela não chegou empurrando Jesus como a multidão estava fazendo. Ela não chegou pressionando Jesus como a multidão estava fazendo. Ela não queria alcançar a cabeça de Jesus, porque talvez ela queria algo que viesse de cima. Não, ela foi para o pé. Precisamos ir para os pés de Jesus. Nós abandonamos esse lugar, que são os pés do Senhor, o lugar da humildade, o lugar do reconhecimento de que se nós somos alguma coisa, somos porque Ele é em nós, e não porque nós buscamos ser. Isso não tem a ver com os nossos méritos, isso tem a ver com o favor dEle nas nossas vidas. Quantos me entendem? Precisamos voltar para esse lugar. Precisamos voltar para um lugar onde nós podemos ouvir a voz dEle. De mim saiu virtude. E eu quero que você abra comigo em Números 15, 39. Para que você entenda aquilo que aconteceu naquele dia. Se você puder jogar para mim lá, Números 15, 39. Obrigado, meninas. Em Números 15, 39, a lei diz assim: nas franjas, que é exatamente onde essa mulher tocou, vos estará para que o vejais. Repita comigo: vejais.
e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Repita comigo, lembreis. Repita comigo, mandamentos. E os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais o quê? Adulterando. Algumas traduções vai usar a palavra prostituindo. Adultério e prostituição, neste caso aqui, contra Deus, é idolatria. Repita comigo, idolatria. Quando nós idolatramos a nós mesmos. Agora preste atenção numa coisa aqui, gente. Aqui tem uma coisa muito interessante. As franjas vos serão para que vendo-as. Então aqui, quando ela tocou na orla de Jesus, ela passou o que? A ver. Passou, o Senhor disse que ela tinha fluxo de sangue, não disse que ela era cega. Ela era uma cega espiritual. Ela era uma mulher que ela tinha confiado somente nela. Ela não havia gerado nenhum tipo de expectativa no coração em relação a Cristo. E ali, quando você toca, a sua visão espiritual é alargada. A sua visão espiritual, ela é ampliada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os prognósticos econômicos podem dizer algo. Os prognósticos políticos podem dizer outro algo. Os prognósticos globais podem dizer outro algo. Nós podemos ter muitas tendências futuristas para os próximos anos. Nós podemos ter muitos índices tabulados por especialistas e técnicos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem vai abrir a sua visão para enxergar o dia de amanhã é Deus. Quem vai fazer com que você tome decisões assertivas, que vão gerar aquilo que Deus espera para os próximos anos, é o Senhor. Esses índices todos são maravilhosos, eles são incríveis, eles nos inspiram a tomada de decisão, mas o mais importante de tudo isso é o sim e o amém de Deus. Quando você tem uma palavra liberada sobre a sua vida e caminha sobre ela, e não volta atrás naquilo que Deus disse que faria. Isso é enxergar além da religião. A religião dizia, você não pode estar no meio da multidão, e ela estava. A religião disse, você não pode tocar em ninguém, e ela tocou. A religião dizia, você não pode ir além, e ela foi. As métricas, os modelos, as formas te fazem viver dentro de uma caixa. E aí por isso que o contexto continua dizendo, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque isso alterou a sua mente. A virtude de Deus, ela muda os nossos paradigmas. Ela transforma o nosso prisma, a nossa visão, o nosso ângulo. Muda a nossa forma de enxergar a vida. Toca a nossa mente, produz uma metanoia, produz um techuvá, produz uma mudança de direção. Você pensava de um jeito e você começa a pensar de uma forma completamente diferente. Deus te dá uma visão diferenciada da vida e das coisas. Algo que ninguém percebe, você percebe. Algo que nem ninguém lê, você lê. Algo que ninguém sente, você sente. Algo que ninguém faz, você faz. Por quê? Porque você está debaixo da glória de Deus. Quando você toca nesse lugar de humilhação em Deus, então aproveite. Se você está sendo humilhado, perseguido, caluniado, se você está sendo de alguma forma vivendo um momento de perda, de dano na sua vida, aproveite esse momento para tocar na orla de Cristo, nas suas vestes, porque quando isso aconteceu, a palavra diz que os comprais e não seguireis conforme o vosso coração, após os olhos, porque andais se prostituindo. Ou seja, ela teve uma mudança de natureza por conta dos mandamentos do Senhor. Ela recebeu a vida de Cristo
Pastor, mas naquela época Cristo ainda não havia sido crucificado. Pastor, mas naquela época a Torá ainda vivia em vigência. Tire os seus olhos da história e coloque os seus olhos na eternidade. Cristo já existia em Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Cristo é a Torá, é o Verbo, é a palavra viva que caminha, e um novo comportamento Deus deu a ela para que ela cumprisse, ou seja, ela teria uma nova prática comportamental de vida, porque não adianta você ver, não adianta você mudar a sua mente, não adianta você ter consciência dos mandamentos do Senhor se você não cumpre, porque aqui diz que Deus ia mudar, porque ela enxergava conforme os olhos. Deixa aqui para mim, Números 15:39. Ela vivia segundo o coração e os olhos. Repita comigo: olhos e coração. E prostituição. Lembra do que eu falei sobre a soberba da vida? Lembra do que eu falei sobre a autossuficiência? Lembra do que eu falei sobre a justiça própria? Ela foi curada nesses 3 âmbitos, nesse momento. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Alguém um dia me disse que o fundo do poço é o melhor lugar para alguém estar, porque quando você chega nesse lugar, você consegue ter impulso para voltar para a superfície. Então talvez você esteja vivendo uma situação aterrorizante nessa noite, mas eu quero lembrar que Deus pode fortalecer as suas pernas, os seus pés, para que você possa dar um impulso. Deixa eu lhe dizer, Deus tem coisas grandes para fazer nos próximos anos, mas você vai precisar estar alinhado. E se você não passar pelos processos de Deus, onde Deus vai tratar do seu íntimo, do seu coração, você não vai estar pronto para assumir aquilo que Deus planejou. Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava numa escola pública, e para cortar caminho, eu pulava uma espécie de galeria, de uma valeta lá que tinha, e eu tinha as pernas muito curtas, então eu tomava uma certa distância para trás, para conseguir pegar impulso e conseguir pular a altura para atravessar esse lugar. É isso que Deus está fazendo com você. Ele está te puxando para trás para te projetar para frente. Às vezes é importante você dar alguns passos para trás, para que você tenha o impulso necessário para Deus te levar onde Ele quer. Deixa eu dizer, querido, Deus sempre deixou um modelo para antes de subir, descer. José desceu na prisão, desceu dentro da cova, desceu dentro da cisterna, desceu no porão dos egípcios, para depois subir como governador. Moisés, ele desceu do trono como filho da filha de Faraó, sendo criado na maior nação do velho mundo, com tutores que ensinavam química, física, matemática, já tinham inclusive universidades, mas ele desceu desse lugar para ir para onde, gente? Para apacentar os animais do seu sogro Jetro, lá no deserto. Porque antes de subir você tem que descer. Davi, antes de ocupar o trono, ele cheirou a esterco de ovelha. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é o nosso modelo. Ele primeiramente desceu para depois subir. O problema é que nós focamos só na descida. Meu Deus, está tudo dando errado na minha vida. Meu Deus, não tem mais jeito para a minha vida. E você começa a virar um noiado. Você vê problema em tudo. Você só blasfema, só murmura, só reclama. Você só vê queda. Não. Entenda que a descida, ela já faz parte do processo da subida. Para Deus a descida é o meio do caminho para quem está subindo, é parte da jornada para quem vai alcançar a plenitude. Então é preciso descer se você quiser subir. Então essa noite é uma noite de nós descermos. Cada vez que o povo parava no deserto para armar as suas tendas, parecia que eles estavam parando no meio do caminho antes de chegar na terra prometida, estavam atrasando a entrada deles naquele lugar que manava leite e mel. Mas não, era Deus os parando para alinhar para um próximo momento. E você vê isso acontecendo de uma maneira diferente quando Josué chega diante
do Rio Jordão. Deus diz: não, eu farei maravilhas no meio de vós, e tem uma coisa, vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. Vocês vão descer até o quê? O meio do Jordão. Vocês vão ter que atravessar o Jordão, e Jordão significa aquele que desce. É o único rio que corre ao contrário. A fonte dele é lá embaixo e a cabeceira dele é lá em cima. Geograficamente ele corre contra a lei da gravidade. É aquele que desce, porque ele começa onde? De baixo para cima. Entenda, Deus espera que a gente se humilhe. Pastor, mas como é que faz isso? Com exposição e com confissão. Mas não é a mesma coisa expor e confessar, não. A exposição é você pôr para fora. Às vezes você põe para fora porque você está com peso na consciência, porque você está com remorso, porque você sente culpa, porque você está com medo, até por falta de bom senso. Você abre a boca escancarada para falar porcaria para todo mundo. Isso é expor, é pôr para fora. Agora a confissão não. Você se propõe uma mudança. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Agora, quando você une a confissão com a exposição, você tem aquilo que a gente chama de arrependimento. Repita comigo: arrependimento. E essa é a matéria-prima para a conversão. Porque quando você se arrepende, você entende que você faz parte o quê? Do pó. Quando as pessoas estavam arrependidas, elas rasgavam as suas vestes e elas pegavam o pó da terra e lançavam sobre as suas cabeças, para que elas entendessem que diante de Deus elas não passavam daquilo. Isso era uma maneira de elas exporem, de trazer a luz, de elas se liberarem, de elas se curarem. Jesus perguntou: quem me tocou? E aquela mulher estava disfarçada. Repita comigo: disfarce. Como é que ela conseguiu entrar no meio daquela multidão? Porque ela precisava gritar imunda, ela precisava gritar suja. Para poder entrar ali dentro, ela precisava ser exposta, mas ela não foi, ela fez tudo de uma forma sutil. Ela foi por trás de Jesus, a Bíblia disse, e tocou exatamente no tzitzi, na orla do manto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes esses nossos disfarces são os nossos orgulhos, porque o orgulho nada mais é do que uma blindagem para a gente não ser ferido novamente. Eu vou falar isso de novo. O seu e o meu orgulho são blindagens que nós construímos durante a vida para nós não sermos humilhados e rejeitados novamente. Só que diante de Deus nós precisamos nos expor. Talvez a sua concepção tenha sido uma concepção vergonhosa. Seus pais não eram casados, houve rejeição na sua família em relação ao seu nascimento. Talvez durante a sua gestação os seus pais se separaram. Talvez você seja fruto de adoção e você não entende porque os seus pais biológicos te doaram para uma outra família. Talvez o ambiente em que você viveu era um ambiente hostil, onde as pessoas liberavam palavras e sentenças e decretos terríveis sobre você, de que você seria um perdedor, nunca daria nada, de que você era uma pessoa terrível. Coisas abomináveis foram ditas a seu respeito. Ou talvez durante a sua formação, as pessoas te disseram que para você ser alguém, você teria que ter poder, para mostrar para os outros que você era forte. Então você foi camuflando o seu abandono, você foi camuflando a sua rejeição, você foi camuflando a sua orfandade, você foi camuflando a traição, você foi camuflando os abusos, você foi camuflando a violência. Mas há uma capacitação de Deus. Por quê? Porque naquele momento que Jesus olhou para ela, ele disse assim: minha filha, vá, tem de bom ânimo, porque a tua fé te salvou. Se você hoje tiver o ânimo de se expor diante de Deus, a fé que está no seu coração pode trazer salvação para você e para sua casa. Isso pode levar você a um novo nascimento, e quando o último dia a trombeta tocar, o seu corpo vai ser glorificado. E
a sua natureza, que era uma natureza pecaminosa, caída, suja, vai se tornar limpa, mais alva do que a neve, e você vai alcançar a estatura de varão perfeito. Quando você perceber que você estava vivendo um lugar de morte, você vai ser tão esticado que Deus vai te fazer experimentar a glória, porque Cristo foi do Elohim, que era o Deus, até a morte, e morte de cruz. Tem gente que quer escolher como vai morrer. Pastor, eu até morro, mas então me faz deitar numa cama de colchão d'água, põe um soro aqui, com uma anestesia, e depois então bota o veneno para eu nem ver que eu estou partindo. Não, querido, não existe outro caminho se não for pela cruz. Nós temos que ser crucificados com Cristo, e para isso nós vamos ter que passar por esses processos. Para quê? Para que o nosso ego ele seja esmiuçado. A Bíblia fala sobre a profundidade, a altura, a largura, que são as medidas do varão perfeito, são as medidas exatas do Cristo. E você sabia que a palavra altura e profundidade, elas têm o mesmo significado no original? Porque quanto você mais desce, você mais sobe. Enquanto você não se dispor a descer, Deus não vai fazer algo na sua vida, porque então você vai sofrer perdas, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, e aí você vai passar por um período de exposição, de vergonha, de dor, de preconceito, e de repente Deus começa novamente a te usar, e você sobe o degrau da autoridade, e Deus começa a te devolver os dons e os talentos, e Deus começa a valorizar o seu caráter antes daquilo que você faz, porque Ele valoriza o que você é, e Ele começa a te restituir todas as coisas que foram perdidas. E aí agora você vem aqui para o meio de novo e começa a se inflar, e começa a se achar o tal, porque Deus te honrou. Não, aí você começa o processo todo novamente. Deus ele vai fazer com que você seja levado todos os dias, como ovelha muda ao matadouro. Então eu preciso morrer para mim, o meu luto diário. Eu preciso morrer para as minhas vontades e para os meus sonhos. Eu preciso renunciar para abençoar os outros. Eu preciso perder para que os outros ganhem. E eu vou novamente passando por todo um processo de humilhação, de quebrantamento, descendo as escadarias que Jesus desceu, que não teve condição de ser Deus, mas Ele desceu em forma de homem e morreu com morte de cruz. E novamente Deus o colocou com o nome sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ou seja, esses processos são contínuos, são cíclicos na nossa vida, eles jamais vão terminar, porque nós precisamos ser depurados dia a dia. Essa palavra no hebraico, no grego, ela quer dizer kenosis. E aí eu quero encerrar com Filipenses 2, 1 e 11. Filipenses 2, 1 e 11. Nada façais por contenda. O que é fazer por contenda, gente? Por vingança. Um dia me bateram, um dia me rejeitaram, um dia me abusaram, um dia me traíram, um dia me prejudicaram, um dia me mandaram embora, um dia me deixaram sem comer, um dia me deixaram ao léu. Deixa eu dizer uma coisa para você: seu coração ainda está ferido, você ainda quer provar para essa pessoa por vingança que você é melhor do que ela. Ou talvez você esteja crescendo ou por vanglória. Sabe o que é crescer por vanglória? É orgulho, é a atração dos olhos, é a vaidade, é o poder, é a caneta na mão, é a carteirada, é o status de uma condição que Deus te deu pelo favor dEle. Deixa eu lhes dizer uma coisa: mas façais por humildade. Repita comigo: humildade. E diz assim: pastor Jackson ensinou no culto de domingo que não existe humildade sem humilhação.
e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como eu vou ter que considerar a pessoa que me violentou superior a mim? Vai. Eu vou ter que considerar o meu inimigo superior a mim? Vai. Eu vou ter que considerar a pessoa que me traiu superior a mim? Vai. Eu vou ter que considerar as pessoas que me perseguem, que me caluniam, que tentam puxar o meu tapete, maiores do que eu? Vou. Eu vou ter que considerar os meus inimigos mais do que eu? Vou. Isso é cristianismo. Raiz. Qualquer outra coisa é Nutella. Se você quiser viver um cristianismo verdadeiro, você vai precisar fazer isso. Porque quem está em Deus não tem inimigos, tem cooperadores para o propósito. Porque essas pessoas te perseguem tanto, te batem tanto, que você acaba ficando parecido cada vez mais com Jesus. Que olhou da cruz e disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí, quem ele pensa que é para me tratar desse jeito? Você já viu essa frase aí? Quem essa pessoa pensa que é para falar comigo dessa forma? Quem esse cara pensa que é para me tratar desse jeito? Será que ele não me conhece? Será que ele não sabe a minha história? Será que ele não sabe como é que eu cheguei até aqui? Eu não sou qualquer um. E aí o que acontece? Toda aquela rejeição lá de trás, ela vem para fora. Então, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para também aquilo que é dos outros. Ou seja, propósito, gente, é coletivo. Repita comigo: propósito é coletivo. Aquilo que vem na sua mão para você fazer, se for só seu, não serve para nada. Porque o propósito é coletivo, ele é plural. Ele precisa alcançar as pessoas que estão ao seu derredor. O que Deus te deu não diz respeito a você. Não é para você ficar massageando seu próprio umbigo. Não é para você ficar fazendo cócegas no seu próprio ego. É para abençoar vidas, para abençoar pessoas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Aí é difícil, Fernando. Que haja o mesmo sentimento é difícil. Por quê? Porque eu posso chegar aqui para o pastor Lucas e dizer assim: Lucas, cara, você é meu amigo, que saudade, velho. Me dá um abraço aqui. Cara, como é que vai a vida? Cara, eu estava com saudade de ti, meu, como eu te amo. Eu posso estar sendo o quê? Falso. Hipócrita. Mentiroso. Mas Deus não quer que haja o comportamento, Ele quer que haja o quê? O sentimento. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque o Lucas vai sentir, quando eu abraçar ele de verdade, ele sentir amor. Quando eu olhar ele nos olhos e ele sentir que ele é importante para mim. Quem está me entendendo aqui? Então não se trata de uma mudança de comportamento, se trata de uma mudança de natureza. É uma alteração na sua matriz, no seu DNA espiritual. Deus quer te mudar de dentro para fora. Por quê? Ah, pastor, mas eu não sinto de abraçar o pastor Genilson. Então eu sei que eu vou ser hipócrita se eu abraçar ele, porque eu não me dou muito com ele, eu não gosto muito dele. Mas se a Bíblia diz que é isso que eu tenho que fazer, no início, mesmo que eu não sinta, eu tenho que fazer, porque o comportamento também pode mudar o sentimento. Eu vou fazer uma vez e vai ser desconfortável. Eu vou fazer 2 vezes e não vai dar certo. Eu vou fazer 3 vezes e ele vai me dar uma patada. Vou fazer uma 4ª vez e ele vai me dar uma judiada. Na 5ª vez, eu já vou com tanto amor, que independente do que ele faça, não tem mais sentido, porque o que ele é não me muda o que eu sou. Porque as pessoas que você não consegue transformar, transformam você. As pessoas que você não consegue mudar, te mudam. Então você precisa entender que esse texto ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Repita assim comigo: se esvaziar. E aí eu quero terminar perguntando para você assim: quais as reações que você tem diante da humilhação?
Você se deprime, se fecha? Você se transforma numa ostra? Ou você vira um leão? Você vira agressivo, você vira irado, você quer derrubar meia dúzia ou uma dúzia? Porque existe uma coisa muito interessante em Jesus. Apocalipse revela que ele era cordeiro e leão. Só que ele era leão para defender as coisas do reino e cordeiro para defender as coisas pessoais e próprias. Quando ele chega diante do templo e ele vê os vendilhões do templo negociando o Espírito Santo, ele toma um chicote e dá uma surra em todas aquelas pessoas. Ele se tornou um leão. Agora, quando ele foi humilhado, injustiçado diante do sinédrio, que disseram mentiras acerca dele, a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e nada disse. Ele simplesmente silenciou. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está sendo rejeitado, responda com amor. Se você está sendo abandonado, responda com afeto. Se você está sendo esquecido, cancelado, essa é a palavra da moda, né? Recorde, mande presentes, mande flores, dê um telefonema, mande uma mensagenzinha no Zap. Se você está sofrendo solidão porque as pessoas que te cercavam, que te adulavam antes, agora largaram, abandonaram, te deixaram sozinho, valorize as pessoas que ainda estão ao seu lado. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com quem foi embora, que a gente não olha quem está ali do nosso lado e que é fiel e é honesto e que nos valoriza. Essas pessoas precisam ser amadas e elas estão ali esperando migalhas do seu amor e você não vê. Você se preocupa mais com os que foram, que viraram as costas para você, dos que o que ficaram para te ajudar. Se você está sendo injuriado, não se preocupe, o Senhor é quem julga as tuas causas. Ele é o advogado diante de Deus Pai, porque o justo, ele não se justifica, apenas pratique a equidade, a verdade, a justiça, a moral, a ética. Se alguém está te caluniando, fique em silêncio. Até hoje eu não encontrei nada melhor do que o silêncio. E quando alguém chegar para você e disser que aquela pessoa falou mal de você sobre algum aspecto, você tem duas opções. Ou você pode fechar os seus ouvidos para informações tóxicas e destrutivas e afastar essa pessoa de você, porque assim como ela traz fofoca dos outros para você, ela traz fofoca de você para os outros. Ela leva. Então você diz: irmão, vai orar, não quero saber disso. Ou então, se essa pessoa vir falar que a outra pessoa está falando mal de você, comece a falar bem da pessoa que te desmoralizou. Diga: sério que ela falou isso de mim? Ah não, você deve estar enganada, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa de virtudes, ela é uma pessoa incrível. Comece a ressaltar as suas qualidades, comece a ressaltar aquilo que ela carrega de bom. Quando nada está dando certo, comece a ter esperança, mantenha a fé, o foco, persista, não desanime, não dá chilique. Crente tem seus momentos do chilique, né? Uma porta fechou, ele já quer se enforcar num pé de cebola. Então, gente, uma porta fechou, não tem problema. Pastor, a porta fechou porque tem gente puxando o meu tapete, elas estão me prejudicando. Querido, é Deus te guardando por um tempo oportuno. Quando Deus tem algo para você, as pessoas podem caluniar, puxar teu tapete, comer pela borda, sabe, manipular, engodar, tentar te paralisar, levantar contra você, mas nada disso dá certo. Porque quem te prometeu foi Deus. E demore o tempo que demorar e custe o que custar, uma hora as coisas vão acontecer. Porque nenhuma pessoa tem o poder de parar uma palavra que foi liberada da boca de Deus.
Ou você está dando mais importância para a pessoa que se levantou contra você do que o Deus que te levantou? A pergunta que eu te faço é essa. Ah, pastor, mas eu estou sendo alvo de difamação. Olha, isso é orgulho, tá? E daquele outro lado da vitimização, porque você acha que o globo terrestre está contra você. Que todo mundo se levanta contra a sua vida. Calma, você não é o centro das atenções. Tem muito mais gente para a gente falar mal no Instagram, no YouTube, enfim. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você está sofrendo difamação, não se defenda. Não se defenda. A verdade, ela subsiste e um dia ela aparece. Pastor, mas eu estou sofrendo fortes críticas. Está me machucando. Fale bem de quem te denigre. Projete quem te denigre. Facilite para quem te denigre. Abra as portas para quem te denigre. Ponha tapete vermelho para quem te denigre. Faça o seu melhor e sirva coma pó para quem te denigre. Pastor, mas eu estou sendo perseguido. Bom, existe uma bem-aventurança. Aqueles que são perseguidos pelo nome de Cristo, eles serão exaltados. Sabe por quê, gente? Depois dessas ministrações todas do pastor Luiz, teve uma segunda que eu levantei muito mal. E eu mandei um áudio para ele, eu comecei a confessar os meus pecados. Eu disse, pastor, desses 2 anos para cá, eu vi o quanto soberbo, orgulhoso, vaidoso, competidor, ciumento, invejoso, tanta coisa ruim que tinha ainda dentro de mim e que precisava ser limpo, áreas que eu precisava morrer, tudo por conta, pastor, daquelas rejeições lá do passado que ainda estavam vivas, que eu já tinha passado por tanta cura interior que nem interior eu tinha mais, e eu achava que já estava tudo resolvido. Meu irmão, pecado, ele só é vencido com exposição e confissão, porque ele precisa ser expurgado e ele só sai pela boca. Você e eu precisamos ser honestos com a gente mesmo, porque Deus já sabe como a gente está, Ele já conhece o nosso estado, Ele só precisa que agora a gente venha fazer o que está escrito em Tiago capítulo 4 versículo 10, e aí eu encerro. Tiago 4 e 10, por favor, lá no telão. Se você tem Bíblia, abra comigo. Humilhai-vos debaixo da presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não julgue ou fale mal dos seus irmãos. Nesse momento não ache culpados para a sua dor. Não ache culpados para a fase que você está passando. Não ache responsáveis pelo processo que você está vivendo. Apenas se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Sabe por quê, gente? Porque quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te mostra, ninguém mais te esconde. Sabe por quê? Porque sabe aquela lamparina que fica debaixo da cama? Por que ela está debaixo? Porque ela está no lugar da humilhação. Vai ter um momento que Deus vai tirar ela dali e vai colocar num lugar alto para que ela ilumine toda a casa. Então espera. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e mesmo de máscara, diga: espera. Espere.